Então, pessoal, bom dia. No momento, nós temos 7 alunos na sala de aula. 7 alunos. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o sistema imunológico. Eu sei que é um assunto bem complexo, né, rico em informações, mas é um conteúdo extremamente importante para a construção de nossas carreiras na área da saúde, tá? Qualquer profissional da área da saúde, ele necessita desses conhecimentos de imunologia, né, que é o mecanismo de defesa do organismo, de hematologia também, que é o conhecimento dos componentes das funções das células sanguíneas, da função do sangue como um todo, tá? Então, eu sei que é um pouquinho complexo, mas nós vamos, na aula de hoje, revisar alguns conceitos, né, para facilitar a fixação de vocês, falar de alguns assuntos que já foram falados nas aulas anteriores, para a gente reforçar, e falar de algumas coisas novas, tá bom? Então, vamos lá. Vocês conseguem enxergar aí o slide, né? O espelhamento da tela. Só confirmem para mim, por favor, se vocês conseguem enxergar aí o espelhamento da tela. Sim, sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, o que a gente já falou nas aulas anteriores, a gente falou da composição sanguínea, né? Que o sangue ele é um tecido líquido, né? Devido à sua composição de grande quantidade de água na sua composição, ele é um tecido líquido. E esse tecido ele é composto, né, pela parte líquida, chamada de plasma, onde ali nós temos proteínas, carboidratos, sais minerais, água, hormônios, lipídios e outras substâncias reguladoras, além de metabólitos também, tá? Substâncias que são produzidas pela célula, né? Elas são excretadas pelo sangue e então são eliminadas do corpo via renal ou via intestinal. E nós vimos também que o sangue ele tem 3 grupos de células, né? As células vermelhas, também chamadas de glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, né? Então, ela tem várias nomenclaturas, várias denominações para descrever essa célula, né? Todas elas são corretas, né? Glóbulos vermelhos, células vermelhas, eritrócitos ou hemácias, corresponde a sinonímias da mesma célula. Essa célula ela não tem núcleo, né? Ela tem uma vida média na circulação de 120 dias e no interior dela ela é rica em uma proteína chamada de hemoglobina. E essa proteína de cor vermelha faz a principal função da hemácia, que é o transporte de gases, oxigênio ou gás carbônico, dependendo de onde essa hemácia se localiza. Se no sangue arterial, ela vai estar transportando oxigênio. Se no sangue venoso, transportando também gás carbônico. Certo? Nós temos também as plaquetas, que são pequenas células anucleadas também, derivadas de uma célula gigante encontrada na medula óssea, chamada de megacariócito. Então, as plaquetas, também chamadas de trombócitos, são células que regulam a hemostasia. A hemostasia é o fenômeno de regulação da viscosidade do sangue. Então, o sangue ele pode ficar mais fluido, está tendencioso a gerar uma hemorragia, ou o sangue ele pode estar mais viscoso, vamos dizer assim, e ele está mais tendencioso a formar um coágulo. Então, são as plaquetas que regulam esse processo, impedindo esses fenômenos opostos, tanto a hemorragia
quanto à coagulação, de forma que o indivíduo, quando tem uma alteração nesse mecanismo de hemostasia, ele pode, se o sangue ele estiver mais propenso à coagulação, ele pode ter um risco de trombose, ou menos propenso à coagulação, ele pode ter um risco hemorrágico. Professor, Oi. as plaquetas é chamada de quê que o senhor falou? Trombócitos, né? Porque quando elas se ativam, elas formam trombos, coágulos. Tá? Trombócitos, cito, célula e trombo, né? Coágulo. Oi. No caso, as plaquetas no hematócrito tá junto com as hemácias, ou elas não aparecem? Junto com os leucócitos. Ah, tá. Tá? Ela vai estar aqui nessa região intermediária aqui, junto com os leucócitos. Tá bom? Professor? Oi. Essa aula é número qual? 8. 8. Ah, tá bom. E também nós temos os leucócitos, né? As células brancas do sangue, elas são subdivididas em diversas categorias, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Essas células, que são células de defesa, estão na corrente sanguínea, né? São componentes do sangue, e ao mesmo tempo são componentes do sistema imunológico, porque elas participam da defesa do organismo. Tá? Cada uma tem uma função, um modo de agir, um modus operandi específico, né, inerente à sua composição. Nós vamos entender como cada uma delas age de maneira comum. Tá? Então, são os leucócitos, né, que a gente estuda na segunda unidade, quando se fala de composição sanguínea, e esses leucócitos também são estudados na terceira unidade, quando se fala de sistema imunológico. Tá? Existe um exame bem fácil de fazer, que é chamado de hematócrito, que analisa o percentual dos constituintes do sangue. Se coloca o sangue em um tubo de vidro muito fino, chamado de tubo capilar, induz esse sangue à centrifugação vigorosa, e decorrente dessa centrifugação, né, de uma aplicação de uma força G muito forte, esse sangue ele se divide em seus componentes. Então, na parte superior nós vamos ter o plasma, na parte intermediária o botão leucocitário, onde tem aqui tanto os leucócitos como plaquetas, e na parte inferior as hemácias, né? Então, como a gente já falou, o sangue ele é composto por células de 3 grupos. As células vermelhas, chamadas de eritrócitos. Quando as hemácias são jovens, quando elas têm no máximo 5 dias de vida, elas são chamadas de reticulócitos. São hemácias jovens que ainda têm resquícios de ribossomos, que têm a função de produzir hemoglobina, já que a hemoglobina ela tem composição, natureza proteica. E aí, à medida que esse reticulócito ele vai envelhecendo, esses ribossomos vão desaparecendo, e aí eles se transformam na hemácia madura. As células brancas, também chamadas de leucócitos, né? Leuco de brancos e citos de células, tá? Eritrócitos, eritro vermelho e citos célula. Tá? Então, os leucócitos eles são divididos em 2 grupos, de acordo com a presença ou ausência de grânulos. Os que possuem grânulos evidentes são chamados de granulócitos, e os que não possuem grânulos evidentes são chamados de agranulócitos. E o terceiro grupo são as plaquetas, que têm a função de controlar a hemostasia. Essas plaquetas também são chamadas de trombócitos. As células do sangue elas são originadas a partir de um processo chamado de hematopoese ou hematopoiese. Essas duas terminologias estão corretas, tá? Hematopoese ou poiese, tá? Essa palavra significa produção de células do sangue. Esse fenômeno, esse processo fisiológico, ele é desempenhado pela medula óssea, que é um tecido avermelhado, né, um pouco mais viscoso do que o sangue,
encontrado no interior dos ossos, principalmente nas extremidades dos ossos longos, chamado de epífises ósseas. Então, naquele local do osso esponjoso, no interior dos espaços, né, das trabéculas ósseas, nós temos ali um tecido avermelhado, semelhante ao sangue. Na verdade, esse tecido é chamado de medula óssea, e a função dele, uma das, é produção das células sanguíneas, os componentes sanguíneos. Então, essa célula, esse processo de produção de células do sangue, eles partem a partir de uma célula-tronco, chamada de célula-tronco multipotente. Essa célula, pluripotente, perdão. Essa célula-tronco, ela tem a capacidade de se transformar em qualquer célula da linhagem sanguínea. Então, essa célula-tronco, ela pode se transformar no linfócito, seja ele T, B ou NK, no monócito, no eosinófilo, no neutrófilo, no basófilo, no hemácio, na plaqueta. E o que vai determinar essa transformação são os estímulos que essa célula-tronco recebe. Eu sempre comparo, né, em sala de aula, né, essa célula-tronco com uma criança no jardim de infância. A criança no jardim de infância, ela tem um potencial de se transformar em qualquer profissional, seja ele da área da saúde, da área técnica, da área humana. O que vai determinar a escolha dessa criança vai ser os seus estímulos, né? Os estímulos internos, às vezes a criança nasce com um talento, nasce com um dom que predispõe ela a seguir determinada carreira. Às vezes a criança nasce com uma facilidade muito grande de resolver cálculos, né? De ter um raciocínio lógico. Então, é muito provável que essa criança ela enverede na área técnica. Isso não quer dizer que ela vai ser da área técnica, mas ela tem uma probabilidade aumentada. Então, eu sempre faço essa analogia da criança no jardim de infância com a célula-tronco. Tá? Existem os fatores internos da própria célula, da própria criança, e existem os fatores externos também, os estímulos externos. Às vezes a criança ela é muito estimulada pelo que o pai acha que ela deve fazer, ou pelo que a mãe acha que ela deve fazer, ou até pela própria profissão do pai. Às vezes a criança quer ser o que o pai é. Às vezes o pai é médico, o pai é engenheiro, o pai é advogado, e a criança acaba querendo isso para a vida dela também, né? E isso, né, esse fator externo também influencia na tomada de decisão. Tá? Então, essa célula-tronco, a primeira coisa que ela vai escolher é qual linhagem ela vai seguir. Se ela vai seguir uma linhagem linfóide, fatalmente ela vai se transformar no linfócito, ou se ela vai seguir numa linhagem, ou ela vai se transformar, né? Ela vai se comprometer com a linhagem mieloide. E aí a linhagem mieloide ela vai dar origem às outras células do sangue. Eu comparo essa segunda célula, que a gente chama de progenitor mieloide ou linfóide, com um adolescente que já está no ensino médio, no terceirão, né? Esse indivíduo, às vezes, ele nem sabe qual o curso que ele quer seguir, tá? Mas ele sabe pelo menos a área em que ele gosta. Às vezes ele está indeciso, ele pergunta para ele qual o curso que ele quer fazer, às vezes ele não sabe, mas pelo menos uma área ele sabe. Eu não sei ainda qual o curso que eu quero fazer, mas eu gosto muito da área técnica. Então, ele, apesar dele não saber especificamente o que ele quer, ele já tem mais ou menos uma noção. É basicamente o que acontece quando a célula-tronco ela escolhe uma linhagem a qual ela vai seguir. Se ela vai se comprometer com a linhagem linfóide e futuramente escolher qual tipo de linfócito ela quer ser, ou se ela vai se comprometer com a linhagem mieloide e escolher qual tipo de célula mieloide ela vai escolher. E aí, esses fatores estimulatórios vão delimitando qual curso ela vai seguir. Tá? Existem vários fatores que estimulam a tomada de decisão, a escolha da linhagem durante esse processo. A maioria delas são interleucinas, por exemplo, a interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6,
né? Essas interleucinas são fatores inflamatórios, que são produzidos em grande quantidade em processos inflamatórios, porém, eles são produzidos em pequena quantidade durante o estado que a gente chama de homeostático, o estado de equilíbrio. Então, as células de defesa, elas produzem pequenas quantidades de substâncias pró-inflamatórias para manter a produção de células de defesa, né, em pleno funcionamento, tá? Por isso que o uso de substâncias anti-inflamatórias pode gerar uma imunossupressão. Por exemplo, o uso de corticoides, que são anti-inflamatórios de origem de natureza hormonal, como prednisona, prednisolona, ela pode gerar uma imunossupressão, né? Reduzir a eficácia do sistema imunológico. Por que isso acontece? Porque esse medicamento ele bloqueia, né, a produção de substâncias pró-inflamatórias. Esse bloqueio de substâncias pró-inflamatórias em pequena quantidade, que mantém a homeostasia, dificulta, né, a produção de células de defesa pela medula óssea. Tá? Durante a produção de células no sangue, do sangue pela medula óssea, existem também alguns hormônios que estão envolvidos. Por exemplo, na produção de hemácias, aqui nessa região, há a participação de um hormônio chamado de eritropoietina. A eritropoietina é um hormônio que estimula a produção de células vermelhas. E na produção de plaquetas, nós temos a trombopoietina, que é um hormônio que estimula a produção de plaquetas. Então, esse processo inteiro, que é chamado de hematopoiese, ela é dividida em 3 processos. Nós temos a trombopoiese, que é o processo de produção de plaquetas. Nós temos a eritropoiese, que é o processo de produção de células vermelhas, ou eritrócitos, ou hemácias. E o restante é chamado de leucopoiese. Então, a hematopoiese, que é a produção de células do sangue, são divididas em 3 processos. A trombopoiese, que produz plaqueta, a eritropoiese, que produz hemácia, e a leucopoiese, que produz leucócitos. Então, o processo de leucopoiese, as células elas vão se transformar em células de defesa, né? Elas vão passar por um processo de transformação até se chegar no objetivo final, que é uma célula sanguínea. Tá? Existem várias etapas intermediárias aqui que não cabe a mim entrar em detalhes, tá? Mas elas vão chegar a esse processo final de produção de células de defesa, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Na eritropoiese, que a gente já falou em aulas anteriores, existem etapas, né, da qual essas células da linhagem vermelha elas passam. A primeira etapa é o proeritroblasto, depois o eritroblasto basofílico, depois o eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático, o reticulócito, que ainda tem ribossomos no seu interior, e aí quando esses ribossomos desaparecem, se transformam em hemácias. Então, essa produção de células de defesa pela medula óssea, ela é produzida através de alguns fenômenos, como, por exemplo, o processo de diferenciação, processo de maturação e o processo de proliferação. Tá? Então, quando uma célula-tronco, ela escolhe uma linhagem a qual ela vai seguir, né, ou linhagem mieloide, ou linfóide, esse fenômeno é chamado de diferenciação. Tá? A célula-tronco ela tem duas propriedades. Elas se autorrenovam, ou seja, uma célula-tronco ela se divide em 2 células-tronco e aí mantém a quantidade de células-tronco em torno de 3 a 5% na medula óssea. E elas têm uma capacidade também de diferenciação, ou seja, elas vão escolher ou a linhagem linfóide ou a linhagem mieloide. Depois, essas células
ao escolherem a linhagem linfóide amiloide, elas vão se proliferar, fazer várias mitoses. Esse processo é chamado de proliferação. Essa proliferação ela é estimulada por fatores estimulantes de colônia e também por interleucinas inflamatórias. E aí até elas vão se transformar nos precursores, né, que são as primeiras células de uma linhagem definida. Tá? Depois, essas células precursoras vão entrar em processo de amadurecimento até chegar na célula madura funcional, como hemácia, plaqueta e os diferentes tipos de leucócito. A gente falou nas aulas anteriores também que a hematopoese é um fenômeno que se inicia lá no período embrionário. Desde o 19º dia de vida, o embrião ele já começa, né, a produzir células do sangue, porque esse tecido é extremamente importante para o funcionamento do organismo, porque o sangue ele leva nutrientes para o corpo. Então, no período embrionário, a primeira fase de produção de células do sangue é chamada de fase mesoblástica, porque ela consiste na produção de células pelo saco vitelínico. Então, o saco vitelínico ele é o primeiro órgão hematopoético do embrião, né? Ele vai produzir célula do sangue do 19º dia de vida até por volta do 4º mês. Só que esse saco vitelínico ele desaparece, né? Ele regride até desaparecer. As células do saco vitelínico elas entram em apoptose e elas acabam desaparecendo. Então, o período em que o saco vitelínico ele é o órgão principal na hematopoese é chamado de período mesoblástico ou fase mesoblástica. Consiste aí do 19º de vida até o 2 meses e meio, 3 meses. Tá? Após esse período surge uma segunda fase ou período chamado de hepatoesplênico ou apenas hepático. Nesse período, que se sucede à fase mesoblástica, o fígado e o baço serão os principais órgãos produtores de células do sangue. Então, o fígado e o baço, eles vão produzir células do sangue por volta de 2 meses e meio de gestação até o 8º mês de gestação. Nesse período, além do fígado e do baço, os linfonodos também produzem células do sangue. E a medula óssea começa a produzir células do sangue também, a partir do 5º mês de gestação. Só que essa medula óssea, ela não é o principal órgão produtor de células do sangue ainda, tá? Ela vai ser a principal fonte de produção a partir do 8º mês, onde se inicia a terceira fase da hematopoese embrionária. Então, na segunda fase, que vai estar entre 2 meses e meio até o 8º mês, os órgãos que mais produzem células do sangue, os principais órgãos, é o fígado e o baço. Por isso que essa fase é chamada de hepatoesplênica, ou fase hepática. E do 8º mês de gestação até a vida extraembrionária, né, até o final da vida, o órgão principal na produção de células do sangue é a medula óssea, tá? É chamada de fase medular. Por que que é importante a gente entender essas etapas, né? Quando a gente fala de anemias, né, algumas anemias elas são tão graves, são tão severas, porque há um comprometimento da medula óssea, e aí se a medula óssea está doente, ou se está comprometida, ou infectada, ela vai reduzir a produção de células do sangue. Então, o indivíduo ele vai entrar em estado anêmico. Para que o indivíduo ele não entre em colapso, o organismo ele tem um mecanismo de defesa. Tá? Se a medula óssea não consegue produzir sangue o suficiente, células do sangue, o fígado e o baço, eles vão auxiliar nesse processo, né? Vai ocorrer um fenômeno chamado de hematopoese extramedular. Então, em algumas condições em que a medula óssea está
deficitária, está comprometida e não consegue atender à demanda da produção de células do sangue, o fígado e o baço, eles podem auxiliar nesse processo. Mas por que o fígado e o baço fazem isso? Porque eles são órgãos hematopoéticos, eles sabem produzir sangue, né? Eles produziam sangue na vida embrionária, né? Eles eram órgãos hematopoéticos, então eles sabem como produzir, e por conta disso eles podem auxiliar a medula óssea em algumas condições específicas, tá? Em decorrência disso, o indivíduo que tem uma hematopoiesia extramedular, ele vai ter um aumento do fígado e do baço, que a gente chama de hepatoesplenomegalia. Então, é interessante te entender o processo de hematopoiesia embrionária para a gente entender alguns fenômenos que acontecem em casos específicos de anemia severa. Então, a medula óssea, como a gente já falou, ela é um tecido avermelhado, né, que tem a função de produzir as células do sangue, que são estimuladas por fatores inflamatórios e fatores de crescimento, e elas são localizadas em diversos órgãos, diversos ossos. Durante o nascimento, até os 5 anos de vida, a criança ela tem medula óssea em praticamente todos os ossos longos, costelas, externo, húmero, rádio, una, fêmur, tíbia, vértebras, em vários locais do corpo são encontrados, né, de ossos, são encontrados medula óssea. Por que isso acontece? Porque a criança ela está em pleno desenvolvimento, em crescimento. Então é necessário uma produção muito grande de células do sangue para que o sangue ele aumente em volume de acordo com o crescimento. Então uma criança de 2 meses de vida, ela tem um volume de sangue muito pequeno, comparado com uma criança de 5 anos. Ela vai ter, desses 5 anos, é necessário que o corpo produza muito sangue, tanto para manter o corpo funcionando, quanto para acompanhar o crescimento. Então, decorrente dessa demanda aumentada, a medula óssea ela vai estar presente em diversos ossos do corpo, tá? Depois dos 5 anos de vida, essa medula óssea ela vai reduzindo e vai se localizando em ossos como fêmur, costelas, externo e os ossos da bacia. E ela acaba sendo substituída por um tecido amarelado em alguns ossos, que a gente chama de tecido adiposo, né, medula amarela, que é popularmente conhecido como tutano. Então, aquele tecido adiposo que substitui o tecido vermelho, aquela medula amarela, ela nada mais é do que tecido gorduroso, tá? Tecido energético. E a função dele é dar suporte energético para a medula óssea. Então, a medula óssea, para produzir sangue, ela precisa de muita energia, e essa energia vem do tecido adiposo, da medula amarela. Então, aqui nós temos algumas as células que são encontradas no sangue. As hemácias, né, que são células de disco bicôncavo. Eu tenho até aqui uma representação de uma hemácia de crochê, que ganhei de presente, está um pouquinho sujo. Uma hemácia, né, célula vermelha, ela tem essa função, ela é extremamente flexível, tá? Temos as plaquetas, que são células menores que, quando ativadas, elas formam essas projeções para se aderir entre si, formar o tampão plaquetário. Professor, a gente não está conseguindo ver, não. Vocês não estão vendo minha O câmera, de não? crochê. Eu tô, mas o senhor não está mostrando para a câmera o crochêzinho. Aí. Tá. Vamos lá. A hemácia. Dá para ver aí? Ó. Dá, agora dá. O rostinho dela. Tá? Hemácia. Tem esse formato em disco bicôncavo. Tá? A plaqueta. Tá o rostinho dela aqui. Plaqueta. Né? E o leucócito.
célula branca, célula de defesa. Eu tenho até uma hemácia em foice também, uma hemácia do indivíduo com anemia falciforme, que ela é mais alongadinha, diferente da hemácia normal, que tem um formato de disco bicôncavo, tá? Certo? Ah, eu tenho aqui, rapidinho. Eu tenho uma caixinha aqui cheia de hemácias. Tá aqui. Aqui a hemácia, né? Tem esse formato aqui de disco, dá para ver? Disco bicôncavo. Tá? Esse é o formato da hemácia. Tá? Formato característico da hemácia. Certo? Estava até esquecendo dos meus materiais didáticos. Estou com saudade de dar aula presencial. E nós temos as células brancas, né? Os leucócitos. As plaquetas são as menores, esses pontinhos arroxeados, são elas que auxiliam na regulação da hemostasia, no processo de viscosidade do sangue, né? Quando o sangue ele coagula, ele fica mais gelatinoso, mais firme. Isso é um mecanismo de defesa do corpo. Quando você tem um ferimento, por exemplo, o sangue coagula para impedir que você fique perdendo sangue por muito tempo. O normal é que, após um ferimento, o sangue ele entra em coagulação de 3 a 5 minutos após o ferimento. Tá? Se o indivíduo ele tem um sangramento prolongado, isso indica que ele tem um defeito na coagulação sanguínea, provavelmente. E isso pode fazer com que ele entre em estado anêmico por conta dessa perda excessiva de sangue. E quem regula esse processo de coagulação são as plaquetas. Tá? Deixa eu só mostrar um videozinho para vocês aqui rapidinho, de uma outra aula, para vocês entenderem. Cadê? Não é essa aqui, é essa aqui. Deixa eu ver essa aula aqui. Não é essa aula 6. Tá aqui. Então, aqui nós temos um videozinho. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá dando para ver? Essa figura com a mão? Tá assim. Tá. Vamos lá. Eu vou tirar aqui o áudio para não atrapalhar. Aqui nós temos a mão de um indivíduo que sofreu uma lesão, né? Aqui nós temos um objeto estranho, provavelmente uma lâmina de metal que cortou o dedo dele. Tá? Essa lâmina de metal, ela perfurou aqui a epiderme, né? Lacerou a epiderme e chegou até um vaso sanguíneo próximo. Aqui nós temos hemácias, nós temos células brancas e esses pontinhos menores são as plaquetas. Aqui na pele nós temos células de defesa também, chamadas de células sentinela. A gente já falou isso na aula anterior. São células que estão aqui vigiando o corpo contra possíveis invasões. Tá? Se esse tecido ele for invadido por micro-organismos, essas células sentinelas elas vão reconhecer e chamar ajuda, né, pedir ajuda para as células do sangue, que também são células de defesa. Então, se houver uma invasão aqui, as células do sangue elas começam a migrar para esse local, que são atraídas pelas substâncias que as células de defesa sentinela liberam. Tá? Como essa lâmina de metal ela atingiu o vaso sanguíneo, gerou sangramento, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a ativação do sistema de coagulação. Primeiro, as plaquetas elas vão se aderir aqui nesse orifício, onde ocorreu a ruptura do vaso sanguíneo, né, que a gente chama de processo de ativação plaquetária, formando um tampão, formando como se fosse um remendo temporário para impedir a perda de sangue. Então, aqui nós temos as plaquetas, ó. Percebam que à medida que elas vão se ligando aí, elas vão mudando o seu formato. Elas vão começando a
adquirir essas projeções citoplasmáticas, esses pseudópodos, porque são essas projeções que vão fazer com que elas se liguem umas às outras, tá? Então, elas se ligam umas às outras, formando um tampão plaquetário, né, impedindo a passagem de sangue. Então, gera uma interrupção no sangramento. E, a seguir, essas plaquetas elas vão gerar uma reação de proteínas do sangue, que vão formar uma malha de fibrina. É como se fosse uma teia, uma rede que vai reforçar esse remendo temporário. Essa segunda etapa é chamada de ativação da cascata de coagulação. Ó, essa fibra formada aqui, ela reforça esse remendo, né, vamos dizer assim, impedindo que ele se desmanche e volte a sangrar, tá? Inclusive, esse coágulo aqui, ó, quando ele fica na parte na superficial da pele, ele resseca e forma a famosa casquinha de ferida. Então, o que é a casquinha de ferida? É esse processo aqui de remendo temporário que ressecou, tá? Ao passo que depois que essa coagulação aconteceu, né, esse ferimento ele foi infeccionado por bactérias, ó. Essas bactérias são reconhecidas pela célula sentinela, que começa a liberar uma série de substâncias químicas que vão recrutar mais células de defesa para esse local. Elas estimulam a migração das células de defesa do sangue, que acabam migrando para o tecido que está sendo invadido por micro-organismos. E essas células elas vão fagocitar os micro-organismos, reduzindo ou impedindo que a infecção ela se alastre. E depois ocorre o processo de cicatrização, que é estimulada pelos macrófagos, ou pelos fibroblastos. E aí o tecido que foi destruído, ele volta ao seu estado original. Professor, Oi. o mastócito seria uma célula sentinela? Hã? Mastócito seria uma célula sentinela? Sim, o mastócito é uma célula sentinela. Mastócito, macrófago e células dendríticas. Existem outras também, mas principalmente essas três. Por que a pergunta? Não, professor, era mesmo. Ah, tá. O mastócito ele se encontra principalmente nas regiões de mucosa do trato respiratório, do trato digestório e na derme, tá? Esse mastócito, quando ele é estimulado de maneira exagerada, que a gente chama de hipersensibilidade, ele vai promover uma reação alérgica. Então, por exemplo, quando você entra em contato com uma substância que você tem alergia na pele, ele vai gerar uma dermatite. Esse mastócito ele libera muita histamina, que estão presentes nos grânulos do basófilo e do mastócito, e essa histamina ela vai desencadear um processo alérgico. Então, por isso que você tem alergias de três naturezas: dérmica, né, alergias na pele, alergias no trato respiratório, né, como asma, e alergias no trato digestório, como, por exemplo, as intolerâncias alimentares. Isso acontece com a ativação exagerada do mastócito. O mastócito nada mais é do que um basófilo maduro. O basófilo está no sangue, e aí quando esse basófilo ele sai do sangue e migra para o tecido, ele vai se amadurecer e transformar num mastócito. Tá bom? Tranquilo? Entendi. Perfeito. Então, vamos estudar cada uma dessas células do sangue para a gente entender a função de cada uma. Então, as hemácias, né, também chamadas de eritrócitos, quando elas estão jovens, elas são chamadas de reticulócitos, porque elas ainda têm resquícios, retículos de ribossomos, que ainda estão produzindo hemoglobina, né, o processo de hemoglobinização não foi concluído ainda. Então, essa hemácia ela só é considerada madura quando esse processo de produção de hemoglobina se concluiu. Então, essa hemácia, o eritrócito, ela tem um formato de disco bicôncavo, porque esse formato aumenta a superfície de contato, ou seja, como ela tem uma superfície mais ampla,
essa hemácia ela tem mais contato com o meio externo, ela tem uma superfície maior para entrar em contato com o meio externo e facilitar a troca gasosa, já que a hemácia ela tem a capacidade de transportar oxigênio e gás carbônico. Esse formato de disco bicôncavo também é decorrente da perda do núcleo, né? Já que o meio da hemácia era preenchido pelo núcleo, quando esse núcleo ele foi expulso durante o processo de produção de hemácia, essa depressão se forma decorrente da expulsão nuclear, tá? E isso também facilita, né, a flexibilização da hemácia. A hemácia ela fica mais flexível, ela consegue se dobrar decorrente desse formato, tá? Por exemplo, uma esfera, né, se ela tivesse um formato esférico, ela não teria tanta capacidade de deformação. Ela, nesse formato aqui, ela se deforma mais facilmente. Tá? Então, essa hemácia tem esse formato por 3 motivos. Primeiro, porque ele se forma decorrente da perda do núcleo. Segundo, esse formato dá a ela uma maior flexibilidade e também aumenta a superfície de contato. Só para vocês terem uma noção aí, vamos comparar o formato da hemácia com um cubinho de gelo, né? O cubo de gelo, né, quando você coloca na bebida, a função dele é o quê? Gelar a bebida. O cubo de gelo ele tem vários formatos. Tem um formato tradicional, cúbico, e tem um formato, por exemplo, de escamas. Esse formato de escama, ele se desmancha mais rápido, né? Por quê? Porque ele troca energia térmica mais facilmente. Ou seja, ele tem a capacidade de gelar a bebida mais rápido. Por quê? Diferente do cubo, que só entra em contato com a água na superfície externa, a escama ela entra em contato com o líquido na superfície externa e interna. Então, a quantidade de superfície de contato é maior. Por isso que ele se desmancha mais rápido e, em consequência, ele gela a bebida mais rapidamente. Aquele cubo de gelo demora mais a se desmanchar. Em contrapartida, a bebida demora mais a ficar gelada. Tá? É basicamente isso que acontece com a hemácia, comparando a hemácia com uma esfera. A hemácia ela tem uma superfície de contato maior. A hemácia ela tem um tamanho de 7 a 8 micrômetros. Tá? Para vocês terem ideia do que seria um micrômetro. O micrômetro é a é a bilionésima parte do metro. A bilionésima parte do metro. Ou seja, se você pegar 1 metro, dividir esse 1 metro em 1 bilhão de partes iguais, cada parte vai dar o tamanho de 1 micrômetro. Tá? Então, a hemácia tem 7 a 8 micrômetros de tamanho. Essa hemácia ela vive na circulação por 120 dias. Aqui do lado nós temos uma fotografia, né, de um microscópio eletrônico mostrando um vaso sanguíneo menor do que 7 micrômetros. Se essa hemácia não fosse flexível, ela não conseguiria passar pelo interior desse vaso. Mas ela consegue. Por quê? Porque elas se deformam. Nós temos aqui 3 hemácias que estão deformadas, que estão ali sob pressão, e elas alteraram o seu formato original para conseguir passar pelo interior desse vaso. Então, é basicamente isso que a hemácia faz. Como ela é flexível, ela consegue passar pelos vasos sanguíneos muito pequenos e consegue levar oxigênio a tecidos, né, mais difíceis, de difícil acesso. E por que ela leva oxigênio? Porque o interior dessa hemácia é rico em hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio e gás, leva oxigênio e retira o gás carbônico que foi produzido pela célula durante a respiração. Então, como a gente já falou, a função da hemácia é transporte de gases, como oxigênio e gás carbônico, porque esses gases eles se ligam à hemoglobina. Eles vão se associar ao ferro da hemoglobina. E como que isso acontece? Dentro da hemácia, nós temos moléculas de hemoglobina, que é essa proteína aqui. Essa proteína hemoglobina, ela é formada por regiões proteicas, que a gente chama de cadeias proteicas. São 2 tipos de cadeias proteicas. As cadeias do tipo alfa, né,
que está aqui a laranja e a roxa, e 2 cadeias do tipo beta, a verde e a vermelha. Então, a hemoglobina ela é formada por uma porção proteica, que são as cadeias globínicas, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, e a porção não proteica, que é o anel M. Ó, tá aqui o anel M. O anel M está representado aqui por esse disco azul. Dentro de cada cadeia proteica, nós temos um anel M. E dentro do anel M, representado aqui por essa esfera vermelha, nós temos um átomo de ferro oxidado. E é esse ferro aqui que vai se aproximar ao oxigênio, tá? Promovendo assim o transporte. Então, por que que a célula vermelha transporta gases? Porque dentro da célula vermelha tem hemoglobina, dentro da hemoglobina tem o anel M, dentro do anel M tem um átomo de ferro. E esse átomo de ferro da hemoglobina que tem a função de se ligar aos gases, ao oxigênio e ao gás carbônico. Então, por isso que a célula vermelha consegue transportar os gases. Os reticulócitos são hemácias jovens, né? São hemácias anucleadas, porém, elas ainda têm ribossomos, que ainda está concluindo o processo de hemoglobinização. Ela ainda está terminando de produzir hemoglobina. Quando você olha o sangue de um paciente normal, a cada 100 hemácias que você olha, uma é jovem, uma é um reticulócito. Essa caracterização, ela só é feita quando você utiliza uma coloração especial chamada de azul de crescil brilhante. Essa coloração, utilizada para corar o sangue, você consegue ver esses cristais aqui de ribossomos dentro da hemácia e dizer se ela é ou não um reticulócito. As que tiverem são reticulócitos, as que não tiverem são hemácias maduras. As plaquetas. As plaquetas, elas têm a função de controlar a hemostasia, né? Elas promovem a formação do coágulo, né? Ela, além de promover a formação do coágulo, ela promove também o aumento da força do coágulo. Então, aquele coágulo sanguíneo, ele se forma, ele vai se comprimir para ficar mais forte, e depois esse coágulo ele vai se dissolver, tá? Para dar espaço ao processo de cicatrização. Tudo isso é feito pelas plaquetas. Tudo isso é orquestrado, é comandado pelas plaquetas. A coagulação do sangue, a ativação da cascata de coagulação, a retração do coágulo e também o processo chamado de fibrinólise, que é o processo de dissociação, de desmanche do coágulo. Então, o coágulo ele precisa ser feito, tá? Por um determinado tempo, mas ele precisa ser retirado. Eu sempre gosto de colocar exemplos práticos para que o aluno entenda, né? Porque quando a gente fala de uma coisa que ele nunca ouviu falar, fica mais difícil. Então, eu gosto de utilizar um exemplo cotidiano para que o aluno entenda do que eu esteja falando. Quando eu falo que o coágulo ele é uma medida preventiva temporária, eu sempre gosto de falar, por exemplo, de um exemplo cotidiano para a gente entender. Eu sempre comparo, por exemplo, uma ruptura de vaso sanguíneo com uma ruptura de um cano, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por essa situação bem caótica, né? Onde ocorre, por exemplo, uma quebra de um cano, um vazamento de água dentro de casa, né? Eu sei que a maioria de vocês não sabe mexer com hidráulica, assim como esse que vos fala. Eu gosto muito de fazer reparos dentro de casa, mas algumas coisas não me competem, como eletricidade. E algumas coisas de hidráulica eu prefiro não mexer, eu prefiro chamar um profissional qualificado. Então, quando um cano ele se rompe, né, começa a vazar muita água, e semelhante ao que acontece com o vaso sanguíneo quando se rompe, começa a perder muito sangue. Quando isso acontece aqui em casa, eu creio que na casa de vocês também, a gente não vai deixar esse cano, né, perder água à vontade. A gente vai chamar um profissional, lógico, mas até que esse profissional chegue, a gente precisa reduzir
a perda de água, né? Ou fazendo aí alusão, redução na perda de sangue. Então, as plaquetas, elas como se fossem nós dentro de casa. Quando ocorre a ruptura de um cano, as plaquetas, elas precisam tomar uma medida para evitar essa perda de água excessiva. Então, o que acontece? Quando o cano se rompe, a gente pega uma sacolinha, né, um pedacinho de madeira e coloca lá no cano para evitar uma perda de água. Tá? Isso é uma medida temporária para evitar a perda de sangue. Então, é basicamente o que acontece com o coágulo. O coágulo, ele vai ter aquela... ele vai impedir a perda de sangue, mas de forma temporária. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Então, continuando. Então, esse coágulo, ele tem a função de reduzir, parar a perda de sangue durante a ruptura do vaso sanguíneo, tá? É uma medida temporária. Mas esse coágulo, ele precisa, né, ser removido para o processo de cicatrização. Ou seja, quando a gente, fazendo aí um comparativo, né, o cano se rompeu, a gente colocou um pedacinho de saco plástico, fez ali uma medida para poder impedir a perda de água e que a casa não fique inundada. Mas quando chega um encanador, a gente precisa remover aquele coágulo, aquela medida temporária, para que o bombeiro hidráulico ele faça o reparo definitivo. Coloca um pedaço de cano, ou coloca uma torneira nova, enfim. O processo definitivo é o reparo definitivo. Então, esse coágulo ele precisa ser feito, mas ele precisa ser removido à medida que a cicatrização avança. Por exemplo, a casquinha de ferida, né, que é, na verdade, um coágulo ressecado. Você sofreu um corte, gerou ali um coágulo, o sangue coagulou, formou uma casquinha de ferida. Aquela casquinha de ferida, ela vai se desprender, ela vai ser removida naturalmente à medida que a cicatrização vai se formando. Eu sei que muitos não têm paciência de esperar a cicatrização, acabam retirando a casquinha de ferida, não façam isso. Tá? Ali é uma proteção para impedir a perda de sangue. Às vezes, quando você tira a casquinha de ferida, volta a sangrar de novo. Então, ela não se preocupe, ela vai se destinar. Oi. E no caso de quando a gente faz a tatuagem, né? Porque ele também cria a casquinha, né? E se você retirar em cima da tatuagem, fica falhada, entendeu? É como se não tivesse cicatrizado. Porque forma um tecido cicatricial, né? E forma uma cicatriz, aí fica borrada a tatuagem. Aí também é um exemplo, né? De Sim, plaquetas. Sim. Tá? Só fazendo aí pegando um gancho que a Ana Paula falou. Vocês já perceberam que tem tatuagem que com o tempo elas ficam borradas? Elas ficam apagadas. E às vezes a pessoa precisa fazer retoque. Sim. Vocês sabem dizer por que isso acontece? Professor, eu não sei, mas no meu caso, as minhas ficam assim porque eu tenho alergia à tinta. Perfeito, tem alergia à tinta. O que acontece? A tinta, ela é uma substância estranha e ela ativa as células de defesa. Então, as células fagocíticas, como o macrófago, elas migram para a região da tatuagem e começam a fagocitar as gotículas de tinta que foram depositadas ali. E esse macrófago, ele fagocita e ele destrói o pigmento da tinta. Por isso que, com o tempo, a tatuagem ela vai ficando apagada, porque as células de defesa elas vão removendo a tinta. E aí, indivíduos que têm alergia, esse processo de ativação do sistema imunológico é bem maior. Professor, e como é que faz para mudar isso? O ideal é fazer o retoque da tatuagem. É, porque eu já retoquei uma minha 4 vezes para ela ficar um pouco mais preta e mesmo assim não adiantou. Assim,
o que pode ser feito é inibir o sistema imunológico, né? Mas isso não é aconselhado, né? Tá? Eu só estou te falando aqui a título de curiosidade. Então, o indivíduo que tem, por exemplo, usa corticoide, ele pode desacelerar a reação do sistema imunológico e pode, nesse caso aí, reduzir a despigmentação da tatuagem. Porém, o indivíduo que usa corticoide, ele tem uma redução na eficácia do sistema imunológico, ele fica mais suscetível a infecções. Sim. Então, é melhor fazer o retoque da tatuagem. Tá bom? Certo. Deu para entender? Sim, deu para entender, sim. Perfeito. Estou gostando da aula de hoje, participativa. Não gosto de ficar falando sozinho. Sim, o terceiro, outro ponto em que ocorre a produção de células do sangue é a plaquetopoese, né? A produção de plaquetas. A plaquetopoese, ou trombopoese, ela é produzida a partir de uma célula gigante encontrada na medula óssea, chamada de megacariócito, né? O próprio nome já sugere essa célula. Mega significa grande, né? E carion significa núcleo, caroço, vem do grego, se não me engano, do latim. Carion significa caroço, inclusive daí que vem o nome coração, né? Carion significa núcleo. Então, é uma célula gigante e que tem também um núcleo gigante. Comparado com as outras células aqui, ó, linfócitos aqui ao redor, essa célula chega a ser 30 até 100 vezes maior do que uma célula normal, ou uma outra célula da medula óssea. Ela também é normal, tá? Então, esse megacariócito, ele começa a perder, né, a sofrer fragmentação do seu citoplasma. Então, esses fragmentos, cada fragmento vai dar origem a uma plaqueta. Então, por isso que a literatura diz que as plaquetas são derivadas da fragmentação do megacariócito. Estima-se que um megacariócito consiga produzir 6.000 plaquetas. Tá? E aí nós temos uma figurinha aqui que mostra as células do sangue. Nós temos aqui várias células que compõem... Ô, professor, volte rapidinho aí, só para me tirar o print que eu acabei passando despercebido aqui, que eu estava anotando. Tá. Rapidinho, peraí. Pronto, pode passar. Essa aula eu já passei para vocês, tá no grupo lá do WhatsApp. A aula de É porque eu número gosto de tirar o print para eu ficar estudando depois. Tá. Mas eu já passei em PDF para vocês essa aula. Já? Pois eu não vi, não. A aula número... Tá lá no grupo. Tá bom, então. Então, vamos lá. Na verdade, todas as aulas que eu estou ministrando, as que eu ministrei aqui, as que eu vou ministrar, eu já passei lá no grupo. Tá? Então, aqui nós temos uma figura que representa aqui as células do sangue. Nós temos, por exemplo, a letra A, é uma hemácia. Tá? A letra B é um tipo de linfócito, que eu nem falei deles. Quer dizer, eu falei. É uma célula NK, é uma célula natural killer. Né? Ele é um linfócito diferente, inclusive ele tem grânulos avermelhados. Tá? É uma célula natural killer. A letra C é um neutrófilo. Tá? Esse neutrófilo é uma célula que tem um núcleo segmentado e tem grânulos cor-de-rosa no interior. A letra D é um eosinófilo, tem grânulos alaranjados e o núcleo dividido em duas partes. A letra E também é um neutrófilo. Letra F é um monócito, a gente acabou de falar dele, que ele fagocita os pigmentos de tinta. Na verdade, esse monócito, quando ele migra para o tecido, ele se transforma em macrófago. É uma célula derivada do monócito sanguíneo. A G são plaquetas. A H é um linfócito. O I é um neutrófilo imaturo, que a gente chama de bastão neutrofílico. Eu não falei delas ainda. E o J é um basófilo, tá? Então, aqui nós temos células que possuem grânulos, né, como a C, a D, a E e a J, são chamados de granulócitos. E os que não possuem grânulos, como o monócito e o linfócito, são chamados de agranulócitos.
Então, o neutrófilo, né, a primeira das células. Ela é uma célula que tem um núcleo de formato variado, e segmentado, dividido. Esses núcleos eles podem ter de 2 até 5 segmentos. Aqui nós temos a representação de um neutrófilo com 1, 2, 3 segmentos. Esses segmentos são ligados por pontes de cromatina. Aqui nós temos uma figura interessante, porque esse neutrófilo ele tem esse pontinho aqui arredondado, chamado de corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo de Barr ele só é formado em neutrófilos de mulheres. Então, eu sei que esse neutrófilo aqui é do sangue de uma mulher. Esse neutrófilo ele tem grânulos de 2 cores, grânulos específicos, ricos em enzimas digestivas, como colagenase, que vai degradar o colágeno, lactoferrina, que vai capturar o ferro, e lisozimas digestivas, que vão digerir os micro-organismos fagocitados. E os grânulos arroxeados, que são poucos no neutrófilo, eles são ricos em lisossomos e em enzimas digestivas. Então, o neutrófilo, além de fagocitar os micro-organismos, principalmente bactérias, eles combatem, né, bactérias e outros micro-organismos através da produção, né, de substâncias encontradas nos seus grânulos, como a lisozima, que tem a capacidade de perfurar a parede dos micro-organismos, a lactoferrina, que captura o ferro, importante no metabolismo de bactérias, e também elas produzem, os neutrófilos produzem substâncias que causam estresse oxidativo e destroem as bactérias, como água oxigenada e ânion radical superóxido. Então, esses micro-organismos são destruídos pela ação da produção de espécies reativas de oxigênio produzidas pelo neutrófilo, que destroem os micro-organismos fagocitados. O eosinófilo é uma célula que tem um núcleo bilobulado e rico em grânulos alaranjados. Esses grânulos eles têm a capacidade de, ao serem eliminados, né, pelo eosinófilo, ele ataca principalmente a superfície de parasitas. Então, o eosinófilo ele é especialista em combate de parasitas. Esses parasitas eles são organismos multicelulares que não conseguem ser fagocitados por uma única célula. Então, o que é que o eosinófilo faz? Ao invés de tentar fagocitar, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar toxinas dos seus grânulos para destruir a parede, né, a superfície do verme e gerar a sua morte. Então, os eosinófilos também têm grânulos específicos e grânulos azurófilos. A função do eosinófilo é combater parasitas e também fagocitar complexos antígenos anticorpos. Esses antígenos anticorpos causados pela IgE são complexos que vão induzir a alergia. Então, o que é que o eosinófilo faz? Ele destrói esse complexo que induz a alergia porque ele reduz a ação alergênica do organismo. Então, por exemplo, quando o indivíduo está tendo um processo alérgico, o que acontece? Os eosinófilos eles aumentam na corrente sanguínea porque ele vai tentar destruir o máximo desses complexos, né, para evitar uma alergia, tá? E o basófilo, quando encontra esse complexo, ele libera histamina, gerando alergia. Então, um trabalha antagonizando o outro, no caso da alergia. O eosinófilo tenta a todo custo destruir esse complexo antígeno-anticorpo, e o basófilo, ao encontrar esse complexo, ele se ativa e gera liberação de histamina, estimulando o processo alérgico. Já o basófilo, como a gente já falou, ele tem um núcleo irregular, ricos em grânulos arroxeados, em grânulos ácidos, e esses grânulos são ricos em histamina, e a histamina é uma substância que, quando liberada na corrente sanguínea, em grande quantidade, ela gera o processo alérgico, ela gera uma ativação exagerada do sistema imunológico. Tá? Tanto é que os medicamentos utilizados no tratamento da alergia também são chamados de antihistamínicos, porque eles revertem, eles bloqueiam a ação da histamina. Esses basófilos, eles conseguem também reconhecer o complexo antígeno-anticorpo, né? O complexo alergênico que induz o processo alérgico. E
eles têm uma função semelhante aos mastócitos, uma vez que os mastócitos são derivados do basófilo, na resposta alérgica, né? O mastócito ele vai agir nos tecidos e o basófilo na corrente sanguínea. O macrófago é uma célula fagocítica, ele é derivado do monócito, então o monócito está lá no sangue. Quando ele migra para o tecido, ele vai se transformar em macrófago. E esse macrófago, ele reconhece proteínas, substâncias comuns a vários patógenos. E ele reconhece esse patógeno através dessas características básicas, fagocita esse patógeno, digere esse patógeno e depois fragmentos desse patógeno se ligam ao complexo MHC e vão para a superfície. Então, o macrófago ele reconhece o patógeno, fagocita, processa esse patógeno e depois partes desse patógeno se ligam à proteína apresentadora, que é chamada de MHC. Essa proteína ela migra para a superfície com um exemplar do pedaço do patógeno e esse pedaço do patógeno vai ser apresentado às células de defesa. Então, como é que isso acontece? O macrófago ele tem receptores que reconhecem esses padrões. Tá? Exemplo aqui, a bactéria, ela tem algumas proteínas, algumas substâncias encontradas em várias bactérias. Por exemplo, LPS, o lipopolissacarídeo é encontrado em várias bactérias. A flagelina é encontrada também em várias bactérias, que é uma proteína que compõe o flagelo bacteriano. Então, essas proteínas, essas substâncias, elas são comuns a diversos patógenos, elas são reconhecidas pelo receptor do macrófago, e uma vez reconhecida, esse macrófago fagocita essa bactéria, gerando uma vesícula interna no macrófago chamada de fagossomo. Esse fagossomo ele vai se unir a outra vesícula chamada de lisossomo, que é uma vesícula rica em enzimas digestivas. Essa fusão dá origem ao fagolisossomo. Esse fagolisossomo vai digerir essa bactéria. Esses fragmentos, então, vão ser produzidos através da degradação da bactéria, e esses fragmentos eles se ligam aos MHCs que migram para a superfície para apresentar esses antígenos. Ao passo que toda vez que o macrófago ele fagocita uma substância, ele vai estimular a produção de proteínas e substâncias pró-inflamatórias, ativando regiões específicas do seu DNA que transcrevem substâncias inflamatórias. Então, existem vários receptores na superfície do macrófago ou de outras células fagocíticas que reconhecem algumas substâncias comuns a determinados patógenos. Por exemplo, lipídios bacterianos, flagelina, DNA bacteriano, proteínas virais, elas são reconhecidas por alguns receptores de superfície. Esses receptores que reconhecem padrões dos patógenos, eles estão presentes nas células fagocíticas, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células endoteliais e até alguns linfócitos. Então, eles reconhecem essas características básicas, características comuns a patógenos. Aqui é só mostrando que esse processo de produção de células fagocíticas, elas culminam na produção do macrófago, e esse macrófago tem vários receptores de superfície que reconhecem características comuns. Por exemplo, um receptor chamado de TLR4, ou Toll-like receptor 4, ele reconhece o LPS bacteriano. O TLR5 reconhece flagelina. O TLR9 reconhece o CpG, né, e outras substâncias encontradas em diversos patógenos. Então, toda vez que um agente invasor, né, um micro-organismo, a qual ele tem padrões, né, características comuns na sua superfície, elas vão ser reconhecidas pelos receptores que reconhecem esses padrões, como, por exemplo, encontrado em células dendríticas, e essas células dendríticas elas vão ativar o linfócito TCD4 e ele vai, dependendo do tipo de resposta, ele vai gerar uma determinada resposta imunológica, que a gente chama de resposta TH1, resposta TH2, resposta TH17 e resposta Treg. Então, se o linfócito TCD4 ele se ativar e começar a produzir interferon gama e TNF-alfa, ele vai gerar uma resposta pró-inflamatória.
Se ele produzir interleucina 4 e 5, ele vai gerar um outro tipo de resposta. Então, dependendo de como ele vai se ativar e quais produtos ele vai produzir, ele vai gerar uma resposta inflamatória diferente. Então, aquela substância, aquela proteína de superfície que apresenta um antígeno é chamado de MHC. Então, por exemplo, quando uma substância ela é fagocitada por uma célula, essa substância, essa proteína intacta, ela é degradada em pedaços menores, e esses pedaços menores eles se associam ao MHC. E esse MHC vai ser reconhecido pelas células de defesa, que vão identificar essa proteína, esse pedaço de proteína, como estranho. Então, por exemplo, quando uma célula é infectada por vírus, né, no caso aí do SARS-CoV-2, como é que a célula de defesa reconhece que essa célula está infectada pelo vírus? Porque, à medida que essa célula vai produzindo proteínas virais, algumas dessas proteínas elas se ligam ao MHC de classe 1 e o linfócito TCD8 reconhece essa proteína como estranha, gerando assim a liberação de citocinas que induzem a lise dessa célula. Então, o MHC, que é a proteína apresentadora de antígeno, elas são divididas em duas classes. O MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. O MHC de classe 1 ele é encontrado em todas as células, né? E ele é utilizado para apresentar, para expressar proteínas internas da célula, tá? Proteínas produzidas pela própria célula, proteínas que não foram fagocitadas, tá? Então, toda célula, ela tem MHC de classe 1 e ela vai expressar na sua superfície proteínas que ela mesma produz. Isso é uma forma de identificação. Então, as células do nosso organismo, elas apresentam proteínas não estranhas. E aí o linfócito TCD8 consegue identificar quem são as células normais e quem são as células estranhas. Tá? Por exemplo, se essa célula ela estiver sofrido mutação genética e se transformado numa célula cancerígena, o MHC de classe 1 ele começa a produzir proteínas, expressar proteínas aberrantes que o linfócito TCD8 reconhece como estranha. E o que acontece? Esse linfócito TCD8, ao reconhecer que essa célula está produzindo proteínas estranhas, ele induz a sua destruição. E aí ele consegue combater células tumorais. Outro fato que acontece é quando essa célula ela é infectada por vírus. A gente sabe que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, o vírus ele só é considerado vivo quando ele está dentro de uma célula, né? Fora da célula, ele é uma partícula infectante, ele não é considerado ser vivo. Por que isso acontece? Porque o vírus ele é acelular, ele não tem célula, ele não tem organela. Então, o vírus basicamente é material genético envolto por proteínas e enzimas, tá? Então, ele não tem retículo endoplasmático liso, nem rugoso, ele não tem ribossomo, ele não tem nada, só material genético e algumas proteínas. E essas proteínas, basicamente, são enzimas que vão... essas proteínas são de dois tipos. Ou proteínas de superfície, que vão ter a função de reconhecer a célula hospedeira e inocular o material genético, ou essas enzimas elas vão auxiliar no ciclo viral. Tá? Então, o vírus ele reconhece a célula hospedeira e injeta o seu material genético dentro. Esse material genético viral, ele vai se hibridizar, ele vai se misturar com o DNA da célula, e a célula vai se transformar numa escrava dele. Ela vai começar a produzir componentes virais. Ela vai se transformar basicamente numa fábrica produtora de vírus. Então, ela vai produzir mais material genético viral, ela vai produzir todas as proteínas virais, e elas vão montar esse vírus, né? Vai se transformar literalmente numa fábrica produtora de vírus. E aí, quando essa célula está repleta de vírus, o vírus ou ele começa a sair, ou ele rompe essa célula para expulsar os vírus. Que a gente chama de ciclo lítico, onde ocorre a destruição da célula, ou ciclo lisogênico. No caso do SARS-CoV-2, o causador da COVID-19, ele gera um ciclo lítico, ele gera destruição da célula hospedeira. Então, toda vez que o SARS-CoV-2 ele se adere à parede das células lá dos pulmões, quando essa célula está repleta de vírus, ela se rompe
e mata a célula do pulmão. Por isso que o indivíduo tem um comprometimento pulmonar muito grave. Tá? Então, quando essa célula está infectada por vírus, ela começa a produzir proteínas estranhas, proteínas virais, que são reconhecidas pelo linfócito TCD8. Então, essa célula infectada, ela vai ser destruída pelo linfócito TCD8. Então, o linfócito TCD8, ele destrói tanto células tumorais, quanto células infectadas por vírus, né? Porque elas começam a expressar no seu MHC de classe 1 proteínas aberrantes. Já o MHC de classe 2, ela é expressa em linfócitos B e em células apresentadoras de antígeno. E elas são reconhecidas pelo linfócito TCD4. Esse MHC de classe 2, ele só expressa proteínas que foram fagocitadas. Então, toda célula, todo micro-organismo que foi fagocitado, que foi digerido, ele vai se associar ao MHC de classe 2 e vai ir para a superfície. E aí, quem vai reconhecer esse MHC de classe 2 é o linfócito TCD4. Se essa proteína for estranha, o linfócito TCD4 ele vai ativar o linfócito TCD8 e também vai ativar o linfócito B, né, promovendo a imunidade adaptativa. Então, as diferenças de MHC. O MHC de classe 1, ele expressa, né, proteínas endógenas, ou seja, proteínas que a própria célula produz. Então, eles expressam antígenos intracelulares, né, que vão estar em processamento da via do proteossoma e vão ser produzidos no retículo endoplasmático rugoso e eles vão se associar ao MHC de classe 1, né, que vão ser reconhecidas pelo linfócito TCD8. Já as células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, eles também vão ter MHC de classe 2, que vão expressar antígenos extracelulares, que foram fagocitados, que foram processados via endossoma e lisossoma. Eles vão se fundir aos vacúolos e vão ser expressos no MHC de classe 2, que vão ser reconhecidos pelos linfócitos T helper, T reguladores, ou linfócito TCD4. Então, as proteínas que foram recentemente formadas pela célula, né, internamente, elas vão ser quebradas, transformando-se em pedaços menores, elas vão adentrar no retículo endoplasmático rugoso, né, vão se associar ao MHC de classe 1, e eles vão sair do retículo endoplasmático rugoso através de vesículas, até chegar na superfície. Então, esse MHC de classe 1, ele vai expressar pedaços de proteínas que a própria célula produz, e ela vai ser reconhecida pelo linfócito TCD8. Já proteínas que foram fagocitadas, né, componentes virais ou bactérias que foram fagocitadas, elas vão ser destruídas no proteossoma. Esse proteossoma ele vai se ligar, né, com a vesícula do retículo endoplasmático rugoso, tá? Ele se liga ao MHC de classe 2 e vai ser expresso na superfície. E vai ser, então, reconhecido pelo linfócito TCD4. Diferenças entre o MHC de classe 1 e classe 2. O MHC de classe 1, ele vai expressar proteínas endógenas, ou seja, proteínas produzidas pela própria célula. O MHC de classe 2 vai expressar proteínas exógenas, que foram fagocitadas. O processamento dessas proteínas do MHC de classe 2, que são expressas pelo MHC de classe 2, são digeridas nos lisossomos. Os do MHC de classe 1 são nos proteossomos. E quem que faz o processamento? Quais são as células que possuem MHC de classe 2? Né? As células apresentadoras de antígeno. MHC de classe 1, todas as células, né? Que é o mecanismo de reconhecimento do próprio. O MHC de classe 2, onde que ocorre o local de ligação do MHC com o peptídeo? Vai acontecer no fagolisossoma. E o MHC de classe 1 vai ser no retículo endoplasmático rugoso. Tá? E quais são as células que reconhecem o MHC de classe 2? O linfócito TCD4. Quais são as células que reconhecem o MHC de classe 1? O linfócito TCD8. Que é só uma figurinha mostrando como isso acontece. Então, no retículo endoplasmático, os peptídeos vão se ligar ao MHC de classe 1.
vão ser exorcitados pelas vesículas do complexo de Golgi até irem para a superfície. Então, proteínas que são produzidas pelas próprias células ou proteínas virais, elas vão passar pelo processo de proteossoma, as proteínas vão ser quebradas em peptídeos ou em moléculas menores, elas entram no retículo endoplasmático rugoso pela proteína TAP, e lá elas vão se associar ao MHC de classe 1 e depois vão migrar para a superfície, onde serão reconhecidas pelas células TCD8. Já proteínas fagocitadas, né, antígenos exógenos, elas vão ser degradadas no lisossomo. Esse lisossomo ele vai se fundir com o retículo endoplasmático, né, com a vesícula do retículo endoplasmático. Lá eles vão ser associados ao MHC de classe 2, que migram para a superfície. E o MHC de classe 2 vai ser reconhecido pela célula TCD4. Certo, pessoal? Tá? Só uma coisinha aqui. Então, esse linfócito TCD4, ele tem a capacidade de ativar o sistema imune contra micro-organismos que foram fagocitados, tá? Esse linfócito TCD4, ele vai apresentar esse antígeno ao linfócito TCD8 e ao linfócito B. Então, ele vai induzir a imunidade humoral e celular. Tá? E é justamente esse linfócito TCD4 que é destruído pelo vírus HIV. Por isso que ele gera uma imunidade, uma queda na imunidade muito grande. A gente chama de imunodeficiência adquirida. Tranquilo, pessoal?